um convidado especial, como todos são especiais, né? Esse eu tive o prazer de ser contemporâneo numa época de gestão de uma instituição de ensino superior, e um profissional super reconhecido, professor Fernando Dantas, né? Já formou grandes profissionais pelo Brasil, na área de administração, em diversas outras áreas, professor de pós-graduação, escritor. Aliás, tem um livro que depois ele vai compartilhar, que é muito procurado para quem quer prospectar, ter conhecimento de gestão de portfólio de projetos, e além de outros temas, outros artigos, o professor Fernando tem muito material, muito conhecimento. Eu assino embaixo por conhecê-lo, tá? Por conhecer outros profissionais. Então, aproveitem no máximo. O tema de hoje é desafios da gestão de portfólio de projetos. Aqui, professor, a gente tem profissionais da área de tecnologia da informação, a maioria, mais de 90%, e dentro, como foi lhe mostrado, né, inteirado, de projetos do programa Startup.gov. E falar sobre gestão, gerir, gestar, portfólio. O que é portfólio? É uma coleção de projetos, programas, a importância disso para a tecnologia da informação ou para as outras áreas. Eu, quando vejo gestão de portfólios de projetos, eu me lembro de entregáveis, porque é algo que vai impactar do início, do gerundo estando, né, a ação está sendo feita ali naquele projeto, até o final da entrega. Então, entregável está totalmente, na minha visão, alinhado, atrelado com o conhecimento, com essa gestão de portfólio de projetos. Bem, sendo rápido, eu lhe passo a palavra e fique à vontade, por favor. Muito obrigado, Edson, pelo convite. Como você mesmo falou, é uma grata satisfação estar junto com você aqui. Nos conhecemos numa instituição de ensino, dando aula. Obrigado pela apresentação, e eu vou deixar um presente para todos vocês aqui. Eu não vou dar o livro para vocês, não. Eu vou dar a minha dissertação de mestrado, que foi a mãe do meu livro. O que eu vou mostrar a capa aqui para vocês do livro. O livro foi publicado semana passada. Infelizmente, ele está publicado na Europa e com preço de Europa, está saindo a 68 euros, está muito caro, mas eu vou deixar esse presente para vocês aqui com a dissertação de mestrado, que foi a mãe do livro. Tá bom? O livro vai ter poucas coisas de diferente do que é a dissertação de mestrado, mas vai dar para vocês terem uma ideia. Bom, eu quero começar a minha apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, não vamos perder muito tempo, não. E eu estou, Edson, com o meu relógio aqui, organizando o tempo aqui para a gente não estourar o tempo, tudo bem? Aí depois eu vou, então, mandar para você, Edson, a minha dissertação de mestrado, e você pode compartilhar ela com todos aí. Perfeito, Tá? com todos aqui presentes. Com pessoal que trabalha principalmente com gestão de projetos, gestão de portfólio de projetos. Se vocês quiserem colocando, vamos organizar aqui um pouco, se vocês quiserem colocar as dúvidas de vocês aí no chat, e aí no final a gente discute essas dúvidas de vocês. No final eu vou apresentar, então, coloquei aqui alguns desafios atuais da gestão de portfólio de projetos nas organizações, e como um todo, organizações de micro e pequena empresa, passando por grandes empresas, organizações não governamentais e organizações governamentais, não tem diferença. Apareceu aí já a tela, Edson? Ainda não, professor. Está aparecendo, está carregando. Aí, perfeito. Então, tá bom, gente. Se eu clicar nesse ocultar aqui, ele... deixa eu ver aqui. Beleza. Aí está a capa do meu livro. Na realidade, eu escrevi fiz um link entre a gestão de portfólio de projetos e a gestão estratégica nas organizações. E eu fiz um mapeamento da situação das organizações brasileiras quanto ao uso da gestão de portfólio de projetos e gestão estratégica. Quando o Edson entrou em contato comigo, nós chegamos a um tema para falar sobre os desafios da gestão de portfólio de projetos. Então, eu começo a minha apresentação com um antes de mais nada.
Antes de falarmos de gestão de portfólio de projetos, eu quero falar para vocês sobre algumas coisinhas, algumas coisas que são super importantes para vocês entenderem esse contexto. E essa primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre um problema. E o problema foi o que deu motivo a escrever essa dissertação de mestrado e ser a mãe desse livro. Então, olhem só para vocês verem, né? Uma editora, eu não tinha procurado nenhuma editora no Brasil, mas uma editora portuguesa, europeia, entrou em contato, me achou pelo LinkedIn, pelo título da minha dissertação, se interessou muito e colocou à venda. Publicou, está publicado e está à venda. Mas, assim, o problema inicial é esse, né? Os projetos portfólios de uma determinada organização podem ser importantes, mas não dão conta dos principais objetivos da gestão estratégica, o de garantir a competitividade e o crescimento sustentável de todas as organizações. Ora, quando a gente fala assim que não dão conta dos principais objetivos, por que não dão conta? Porque vocês vão entender no decorrer da minha apresentação que todos os projetos, eles são advindos da gestão estratégica de qualquer organização. Tá? Então, a organização tem no seu board, seja no Ministério da Economia, por exemplo, a estratégia organizacional do Ministério da Economia, e ela tem que ser desdobrada em portfólio, programas e projetos. E algumas ações também que não configuram-se como projetos, mas são ações diárias que vocês fazem. Então, a abordagem pela gestão de portfólio, de projetos, pode contribuir para as organizações de maneira significativa. Entretanto, contudo, ainda é uma prática com campo fértil para pesquisa e desenvolvimento metodológico. Ou seja, as organizações, ainda assim, ainda pesquisam muito, tá? De forma científica e ferramental. Aí a pergunta que se fez: como a situação das organizações brasileiras quanto ao uso da gestão de portfólio de projetos como mecanismo de promoção do alinhamento com a gestão estratégica? Como está, né? Aí eu cheguei a esse problema, a essa relevância de pesquisa. Essa pesquisa foi feita com organizações brasileiras e alguns autores internacionais que me responderam o seguinte: 39% das organizações dizem que estão sempre alinhadas ao planejamento estratégico. Tá? Os projetos estão sempre alinhados ao planejamento estratégico. Entretanto, 45%, é um número muito alto, disseram que nem sempre estão alinhados ao planejamento estratégico. E isso é um problema muito grande, porque se nós olharmos aqui os 45%, mais os outros 16%, que não há alinhamento algum, ou não há primeiro, porque o planejamento estratégico não é comunicado, e segundo, porque não existe, nós chegamos num número muito grande de organizações, entenderam? Nós chegamos aí em torno de 61% das organizações tem problema, é um número elevadíssimo, tá? Que tem problema com a gestão de portfólio de projetos. E aí, eu vou fazer um alinhamento conceitual com vocês, eu sei que muitos aqui já trabalham com a gestão de projetos, mas aqui é uma informação de seguinte: como é que surgem os projetos? Então, um projeto, de acordo com todo mundo já sabe, né? O projeto é um empreendimento temporário que fornece um produto e produz mudanças e benefícios. Então, ele surge de uma determinada ideia. Essa ideia é transformada em ações, N ações. Essas ações podem ser desdobradas em resultados imediatos, os entregáveis. Esses entregáveis devem gerar o quê? Benefícios. No caso do Ministério, ele deve gerar benefícios para quem? Para a sociedade. Então, os tipos de projetos entregáveis. Então, nós temos aqui alguns produtos que são físicos, exemplo, edifícios, monumentos, templos, rodovias, estradas, sistemas de transportes, portos, aeroportos, pontes, residências, conjuntos residenciais. Nós temos os projetos conceituais, de conhecimento e informação, nós temos os projetos de eventos e serviços e temos os de instituições e organizações, tá bom? Coincidentemente, não seria interessante falar nesse tema agora, mas ontem, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizando a invasão
do país, o que acontece? Imaginem o quanto que eles agora não estão trabalhando com projetos, porque é muito caro você invadir um país. A Ucrânia é um país muito grande. Se vocês observarem assim, o que é que tem que ser feito ali, entendeu? Eles não podem simplesmente assim, autoriza sem ter um projeto. Não, eles têm um projeto, eles têm programas ali, eles têm portfólio, tá? Então vamos colocar o portfólio da Rússia hoje é a invasão de um país, uma parte de um país, mas isso está desdobrado em alguns programas e alguns projetos. Por quê? Porque tem pessoas, tem recursos humanos, materiais, financeiros, uma série de coisas, entendeu? Então isso daí é só para vocês entenderem que, inclusive numa guerra, é tratado, tá, da forma como portfólio de projetos, ok? Quais são os 5 níveis de sucesso de um projeto? Então, nós temos ali, enquanto projeto, sucesso do processo, tá? É aquele momento onde um determinado processo organizacional precisa de ser feito um projeto para ser concluído. Segundo, sucesso na gestão do projeto, que é diferente do processo. Terceiro, sucesso no entregável de um determinado produto. E quarto e quinto, sucesso no benefício organizacional, que seria chamado sucesso para o negócio, sucesso estratégico. Quando atingido esses 5 níveis, a gente indica que os projetos tiveram relativamente sucesso. Ocorre que, hoje em dia, esse é um dado que a gente tem através de algumas pesquisas, pelo menos 55% dos projetos que entram em execução não são concluídos com o sucesso desejado. O que seria isso? Não são concluídos com o sucesso desejado? Porque aquilo que para o qual ele foi designado para ser feito, ele não consegue atender ao sucesso do processo, ou sucesso da gestão, ou sucesso do entregável, ou sucesso do negócio, ou sucesso estratégico. Então, a gestão de portfólio, ela entra nesse momento, entendeu? Para tentar reduzir o impacto desses insucessos. Então, nós temos aqui, vou falar agora um pouquinho da gestão de projetos para vocês. Então, ali já começa a falar aqui um pouquinho da gestão de portfólio de projetos e gestão operacional de projetos. Vamos olhar um pouquinho para a minha tela direita. Quando a gente fala sobre gestão operacional de projetos, significa dizer o quê? Que existe um problema e esse problema precisa ser feito o quê? Tem que fazer e entregar. Então, nessa dimensão operacional, ela busca a execução eficiente dos projetos individuais, sozinhos. Então, um projeto pode ter um sucesso sozinho, mas se um outro não tiver 100% do sucesso, quer dizer que aquele programa onde os 2 projetos estão não obteve sucesso. Um teve sucesso, 100%, e o outro teve ali 70%, então a gente não teve um sucesso desejado. Então, para isso, são usadas ferramentas de planejamento, organização, execução e controle para os projetos que são ali individuais. Já a gestão de portfólio de projetos, nós determinamos o seguinte, o problema nós precisamos de escolher o que fazer. Então, as principais decisões da gestão de portfólio de projetos são, primeiro, escolher os melhores projetos por meio de critérios para avaliação e seleção. Segundo, alocação de recursos para executar esses projetos. Aqui, ainda na gestão de projetos, nós temos aqui algumas funções do processo gerencial. Elas são igual ao quê? Primeiro, planejamento, organização, execução e controle. Quando nós temos essas 4 funções juntas, muito bem trabalhadas, significa que nós conseguimos, então, ter liderança e processos interpessoais bem adequados. É bem um jogo de xadrez, tá? Quando nós falamos isso, eu quero jogar no xadrez, então a gente tem que ter estratégia para jogar bem, senão a gente vai estar sempre perdendo. Aqui, nós temos isso aqui é muito conhecido por todos, ele tem muito a ver com o que o PMI
o Project Management Institute prega, que são as áreas de conhecimento. Então, de acordo com o PMI, a gestão de projetos, ela contempla as áreas de conhecimento e de escopo, tempo, de recursos e custo, qualidade, fornecedores, riscos, comunicações, stakeholders, ambiente, saúde, segurança, aspectos legais e conhecimento. Antigamente, a gente tinha, alguns anos atrás, essas áreas aqui eram menores, eram tratadas apenas como 9 áreas. Agora, o PMI, já de 4 em 4 anos, ele revê, né, um chamado livro dele, que é o PMBOK, Project Managed Only Knowledge, tá? Guia de conhecimento em gestão de projetos. E aí ele vai melhorando cada vez mais, dividindo algumas coisas, tá, que não eram dessa forma. Ou seja, fica cada vez melhor. Ainda na gestão de projetos, existem 4 etapas que são importantes para que um projeto tenha uma boa gestão. Primeiro, é o planejar o projeto, né? Escrever bem quais são as justificativas daquele projeto, descrevê-lo bem na sua declaração de escopo, fazer uma boa estimativa de recursos, custo e tempo, aquela tríade, né? Escopo, tempo e custo. Depois, organizar e mobilizar os recursos, a equipe, organização, instalações, serviço, infraestrutura. Depois, colocar o projeto em andamento, que é a execução do projeto, aí a gente aciona os recursos, dirige o trabalho, avalia e controla o desempenho. E depois é colher os frutos, né? Que é encerrar o projeto, entregar o resultado, fechar as contas, entregar os relatórios finais, desmobilizar a equipe e colher as melhores práticas do que aconteceu durante a gestão de projetos, as lições aprendidas que ocorreram durante a gestão de projetos. Por que colher as lições aprendidas? Porque depois eu posso, a partir dessas lições aprendidas, dar start em novos projetos que vão se iniciar. Bom, aqui existem alguns níveis de gestão no mundo dos projetos. Então, nós temos ali gerente de programas, portfólio, Project Management Officers, ou seja, os PMOs. Nós temos gerentes de programas, portfólios, né? E ainda, né, o Project Management Officers. Tá? Então, são 2. Vocês vão ver que pode ser gerentes de programas, portfólios, Project Manager e PMO. Pode ser também gerente de programas, portfólios e Project Management Officers, gerente de projetos de pequeno porte ou subprojetos, integrantes de equipes de projetos sem cargo gerencial. Aqui, eu trago para vocês, ainda na gestão de projetos, o que é a responsabilidade, quais são os papéis que deve desempenhar um bom gerente de projeto. Então, um bom gerente de projetos, ele deve ser uma pessoa que sabe planejar bem, deve ser uma pessoa organizadora, deve saber administrar pessoas, administrar todas as interfaces do projeto, saber ser um bom implementador e ser um formulador de métodos. Aqui nós temos eu já começo a entrar com vocês, então, referente a métodos de gestão que nós temos na gestão de projetos. Então, o que nós trabalhamos? Nós sabemos, assim, hoje em dia, é muito interessante falar de métodos preditivos. E eu queria fazer novamente uma alusão ao que está acontecendo na Europa e falar para vocês, o Putin, ele falava assim, não, a gente só está fazendo exercício, tal, 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 tal. A OTAN falava que não, eles estavam preparando para iniciar uma guerra. Os Estados Unidos também falavam com toda certeza, o Biden falava com toda certeza, não, eles vão começar uma guerra, o que eles estão fazendo? Por que alguns países e a OTAN falavam que a Rússia iria começar uma guerra? Por conta da análise preditiva de dados. Então, eles tinham a certeza absoluta de que iriam acontecer a guerra e acertaram, né? Quer dizer, isso foi um anúncio, tá? A partir de quê? De ferramentas de análise preditiva, tá? E essas ferramentas de análise preditiva são uma das ferramentas que a gente tem hoje adequadas à gestão de projetos.
Então, para esses métodos preditivos, nós temos ali planejamento do produto, planejamento do escopo, planejamento do tempo, planejamento dos recursos, planejamento dos custos, execução, entrega e conclusão. Ainda, como método de gestão, nós começamos a trabalhar agora a questão dos métodos ágeis. Então, os métodos ágeis, eles vêm também para tirar um pouco aquele conceito que a gente tinha errôneo da gestão de projetos, principalmente da administração. Provavelmente vocês devem ter administradores aqui no grupo, mas é importante salientar, e eu, como administrador, eu faço a minha fala referente a isso, porque na ciência da administração, ela prevê o seguinte: tudo e qualquer coisa que você for fazer dentro da sua organização, você precisa de fazer o quê? Você precisa de planejar bem, para depois você colocar em execução. Ocorre que a gestão, ela evoluiu, e uma das evoluções foram os métodos ágeis. Apesar de que lá atrás, no Japão, já existia alguns métodos ágeis, talvez não tratado como método ágil, mas que hoje eles vêm mais à tona na gestão de projetos, na gestão de programas e na gestão de portfólio de projetos. Então, qual que é o essencial de um método ágil? Primeiro, ele faz a lista de produtos, ou as especificações de um produto, ele faz a priorização das entregas, ele faz o planejamento da primeira entrega, faz a execução da primeira entrega, e depois faz o planejamento da segunda entrega, a execução da segunda entrega, faz o planejamento da entrega N, execução da entrega N, até concluir o projeto. Ou seja, diferentemente dessa tela anterior, que ele planeja produto, escopo, tempo, recursos, custo, projeto, produto, ele já vai fazendo por etapas. Então, eu tenho uma determinada entrega a fazer, então eu faço a listagem de tudo que eu tenho que fazer, priorizo o que eu preciso de entregar primeiro, aí eu planejo a primeira, entrega a primeira. Depois planejo a segunda, entrega a segunda, planejo a terceira, ou seja, é um planejamento que a gente vai chamar de planejamento em ondas sucessivas, tá? Que é muito mais eficaz. Então, vamos juntar as peças aqui um pouquinho, né? Dos processos gerenciais ao longo do ciclo de vida do projeto. Então, nós temos ali um ciclo de vida do projeto, né? Nas ferramentas de gestão preditiva, né? Primeiro, nós temos, então, o ciclo de vida do projeto e os processos da gestão de projetos. Os dois têm que andar juntos. Então, no ciclo de vida do projeto, eu tenho ali a inspiração, descoberta, encomenda e necessidade, e os processos da gestão de projetos vão ter que trabalhar o quê? A ideia proposta do projeto, a avaliação do estudo de viabilidade e a organização da equipe. Depois eu faço o desenho da solução, e aí eu planejo o projeto, inicio a execução do projeto. Aí eu passo para o desenvolvimento da execução da solução e faço monitoramento e controle da execução. E, por último, eu faço a entrega do resultado, e aí eu tenho a administração do encerramento de contratos, encerramento de equipes, desmobilização de equipe, colher as melhores práticas, e aí eu tenho a avaliação final do projeto com registro das lições aprendidas. Ainda com as ferramentas da gestão ágil, ela já funciona diferente. Então, aqui é uma representação tranquila. Vocês estão vendo aqui que a fonte que eu utilizei para essa apresentação aqui foi do livro do professor Maximiliano e Veronese, que foi lançado agora pela editora Atlas 2022. Recomendo muito, tá? Todas essas figuras aqui foram retiradas do livro dele, que tem tudo a ver também com a minha dissertação de mestrado. Eu só trouxe essas imagens porque elas traduzem melhor o que está escrito na minha dissertação. Mas vamos falar um pouquinho desse roadmap aqui. Isso aqui é um exemplo da representação de um roadmap de desenvolvimento de um aplicativo de transporte individual versus a solicitação de viagens. Então, ali, vamos pensar ali que nós temos ali 7 meses para fazer esse aplicativo funcionar. Então, em janeiro, inicia-se o desenvolvimento, em fevereiro já se navega pelas telas do app, em março já se tem as funcionalidades do cadastro, em abril o cálculo da corrida, em maio o usuário já pode solicitar uma viagem e em julho já pode se compartilhar uma viagem. Ou seja, de acordo com o método ágil, o que eles estão fazendo? Fizeram a listagem
do que tinha que ser feito, planejaram e executaram em janeiro. Depois, passaram para fevereiro, já estava na listagem, né, navegação pelas telas. Planejaram a navegação pelas telas e colocaram a execução. Março, planejaram a funcionalidade de cadastro, colocaram a execução. Abril, planejaram o cálculo da corrida, colocaram a execução. Maio, fizeram o planejamento de solicitação de uma viagem, colocaram a execução. Em julho, fizeram o planejamento do compartilhamento da viagem e colocaram em execução. Aqui tem uma ferramenta que muitos de vocês da área de TI têm escutado muito, inclusive existe certificação também, além de certificações na área de gestão de projetos, existem também certificações na área de métodos ágeis. Um dos métodos ágeis é o Scrum. E aqui eu trago para vocês a imagem do Scrum Framework, né? Ele geralmente acontece pelo seguinte: primeiro a gente tem um grooming, tá? Que é a definição daquela ideia que eu vou ter. Depois eu vou desenvolver o produto backlog. Eu vou fazer um planejamento sprint, tá? Planejamento rápido. Desse planejamento, eu vou pegar esse sprint desse planejamento, eu vou determinar quais são as tarefas. Depois que eu determino essas tarefas, estou ali no 4, tá? Eu vou fazer o desenvolvimento do produto, ali a gente chama desse desenvolvimento do produto, a gente chama de Daily Scrum. Aí a gente passa para revisão do sprint, tá? Do que foi planejado lá no 3. Nós fazemos, então, a implementação ou incrementos, e aí depois a gente volta e olha quais são as retrospectivas do que foi feito, tá bom? E aí nós olhamos ali se tiver uma segunda fase, uma segunda entrega, voltamos ali para o sprint planning e passa por todas as etapas novamente até concluir o projeto. Aqui vocês vão ver que essa tabela ela mostra alguns eventos do Scrum com os time boxes do percentual de dedicação nas semanas para sprints, com duração de 4 semanas. Então, vamos pensar aqui. O sprint, geralmente, tudo isso daqui que eu mostrei para vocês aqui, ele deve ter um tempo, até 4 semanas, para serem executados. Na gestão de projetos, a gente fala que um entregável não deve ter menos que 8 e não mais do que 80 horas, tá bom? Então, vocês vão perceber que dentro do Scrum, ele faz uma alusão paralela do que é a recomendação na gestão de projetos. Então, lá no planejamento do sprint, tá? Nós temos lá na primeira semana 2 horas, na segunda semana a gente vai olhar sempre da direita para a esquerda, tá bom? Na primeira semana, 2 horas, na segunda semana, 4 horas, na terceira semana, 6 horas, na quarta semana, 8 horas. O Daily Scrum, ele vai ter, então, na primeira semana, 75, na segunda, 2 horas, na terceira semana, 3,5, 3,25, e na quarta semana, 4 horas e meia, sendo que 15 minutos por dia ao longo de 4 semanas, ok? É muito pouco tempo, tá? Para se tratar. Mas se vocês olharem assim, porra, é muito pouco tempo, mas anda muito bem, ou seja, significa dizer que é uma ferramenta mais efetiva, é muito efetiva para determinados tipos de projetos. Não vou falar que são para todos os projetos, mas para boa parte dos projetos, principalmente para projetos na área de TI, que são muito adequados. Depois nós temos a revisão do sprint, primeira semana 1 hora, segunda semana 2 horas, terceira semana 3 horas, quarta semana 4 horas, ou seja, 1 hora por semana. Retrospectiva do sprint, né? Sprint retrospectivo. Então, olha lá, primeira semana 75, segunda semana 1h30, terceira semana 2 horas e 25, quarta semana 3 horas. Horas totais dos eventos Scrum, 4,5, 9,5, 14,5, 19,5, as horas totais dos sprints com diferentes durações. Então, vocês vão ver lá, a primeira semana deu lá 40 horas, na segunda semana 80 horas, na terceira semana 120 horas, o total em 4 semanas, um mês, 160 horas. Tá? Aí nós temos um percentual de sprint gasto em cada evento, então vocês vão perceber que os percentuais utilizados aqui são muito pequenos, tá? No decorrer de um trabalho, de um sprint, um time box de sprint de um determinado projeto, né? Então o percentual é muito baixo, né? Por isso que vale muito a pena implementar uma ferramenta de gestão ágil. Aqui são ciclos de definição dos time boxes, então esses ciclos ali, você começa ali no daily meeting com 15 minutos, daí depois durante as 3 primeiras semanas, a média vai para 20 minutos,
depois tem a redefinição do time box mais próximo da realidade, e aí a definição de 17 minutos para daily meeting que chega ali. Então, se eu começar com 10 minutos, eu vou chegar ali no final para mais ou menos 15 minutos, tá? Então, vai depender muito. Se eu começar com 20, eu vou chegar lá no final com 25 minutos, tá? Então, quanto mais próximo for, é sempre uma diferença ali de 5 minutos entre o que foi proposto e o que foi concluído, tá? Mas, professor, aí vamos falar para mim, professor, mas está dando 2 minutos, sim, mas eu estou fazendo uma proporção ali do que foi gasto durante as 3 primeiras semanas em média, tá? Para chegar a dar uma média, que é esse valor que eu falei para vocês. Quais são as vantagens de utilizar esse time box, então? Primeiro, senso de urgência. Segundo, ritmo da equipe. Terceiro, foco na entrega. E quarto, ritmo da equipe. Então, nós temos ali 2 ritmos da equipe, tá? Um, senso de urgência, e o outro, foco na entrega. Então, primeiro, senso de urgência, ritmo da equipe, foco na entrega e ritmo da equipe. Ou seja, então ele é muito ágil e ele mantém todo mundo ativo, acordado, trabalhando. É aquela coisa que é um pouco diferente de vários projetos antigamente, que a gente planejava, passava para a próxima fase, e aí entrava, então chegava lá na fase de execução, estava geralmente todo mundo morto, porque cansava, entendeu? Na gestão ágil, a gente não percebe esse cansaço das pessoas que trabalham com gestões ágeis. Quais são as dificuldades encontradas com o uso do time box? Primeiro, são aquelas discussões inacabadas. As pessoas começam a discutir. Lembrando que cada time box deve ter em torno ali de 15, de 10, vamos colocar de 10 a 15 minutos, não ultrapassando muito de 17 minutos, mas, infelizmente, por ser muito rápido, as pessoas vêm para essas reuniões de time box e começam a discutir de forma inacabada, e aí esse tempo estoura, e aí então já não faz sentido mais ter um time box, então é melhor não trabalhar com ferramenta de gestão ágil, é melhor voltar para a gestão de projetos tradicional, ok? Nós temos ali uma segunda dificuldade, que é de alguém está com o microfone aberto, estou escutando um barulho aqui, obrigado. Segunda dificuldade é de difícil implementação. Terceira, que são com os produtos inacabados. Tá? Então, essas 3 dificuldades é como se a gente estivesse desenhando um triângulo ali de dificuldades encontradas no time box. Tá? Discussões inacabadas, difícil implementação, produtos inacabados. Um projeto tradicional, como é que ele se organiza? Ele se organiza da seguinte forma, com requisitos, design, desenvolvimento, teste de garantia da qualidade e operação e manutenção. Então, ele é diferente de um projeto utilizando o Scrum. O Scrum, ele tem 2 tipos de profissionais ali que a gente vai chamar de Product Owner e o Scrum Master, né? Em ambos os casos, eles são tratados ali como analistas, desenvolvedores, arquitetos de soluções, testadores e implementadores. Tá? Aqui na frente, eu falo um pouquinho dessa chamada equipe de projetos ágeis, que são chamada equipe nuclear e acessórios. Então, nós temos ali as 2 pessoas, né? Primeiro, o Product Owner, tá? Que é aquele rapazinho que está segurando a folhinha ali, tá? E lá em cima, nós temos bem pequenininho, aqui em cima, eu vou passar meu mouse aqui para vocês, os chamados Scrum Master. Então, vendo que ele está até diferente, já está com óculos, né? Então, está parecendo mais tipo um gerentão ali, né? Bom, mas como é que funciona a operacionalização disso? Primeiro, o cliente ou o stakeholder define os requisitos para o Product Owner, tá? O Product Owner informa os requisitos priorizados para os desenvolvedores do produto e para o Scrum Master e constrói o produto backlog e define os critérios de aceitação. Os desenvolvedores de produto começam a desenvolver e repassam, né, vai e volta ali com o Scrum Master, que ele cria as condições para o trabalho em a equipe trabalha, cria os entregáveis da sprint, e aí eles podem devolver para o Product Owner, tá? Podem também devolver para o Scrum Master. E isso vai chegar depois ali nos operations, no time de operacional, né? Que são as unidades de operações que usarão os entregáveis e colaboram com a equipe do Scrum durante o desenvolvimento. Ou seja, se parece um pouco confuso, mas ele anda muito bem,
quando bem determinado na metodologia organizacional. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar essa imagem aqui e falar assim, vou implementar aqui que não vai funcionar. É importante que se desenvolva uma metodologia para que isso funcione muito bem. Aqui existe, nessa equipe que nós estávamos falando aqui embaixo, né, dos desenvolvedores do produto, eles fazem reuniões de negociação. Então, nessa reunião de negociação, existe um chamado ciclo, né? Esse ciclo ele começa com a negociação na pré-intermediação, né? Então, ou seja, a negociação dos itens do backlog que serão produzidos em interação, avalia-se os itens entregados, atualiza o backlog, depois ela entra na negociação efetiva, que é a avaliação com os clientes, itens do backlog discute a priorização, e depois disso volta para avaliação e priorização do backlog, para voltar novamente para a equipe. Então, esse ciclo ele é constante até que todos os entregáveis sejam concluídos e entregues à organização. O que o Scrum Master tem de relação e quais são as suas funções, né? Então, o Scrum Master ele é responsável por disseminar as práticas do Scrum para a organização, para os stakeholders, para os clientes e para o Product Owner. Com o Product Owner, ele apoia o grooming, né? Os Product Owner, eles pegam o backlog do produto, os requisitos, fazem, colocam em execução os requisitos, e aí eles chegam nos indicadores de desempenho, né, com a produtividade por sprint, quantidade de user stories produzidas, quantidade de erros por user stories, e aí chega no conhecimento do Scrum, ou seja, colocou ali numa linha de montagem, né? Então, essa linha de montagem, o Scrum Master é aquele que vai liderar, blindar e remover qualquer tipo de impedimento para que o requisito gere realmente retorno para a organização que ele está ali trabalhando. E ali embaixo nós temos aqueles bonequinhos, são os desenvolvedores dos produtos que vão ser quem vai operar, tá, essa grande linha de produção aí nesses produtos ágeis. Agora existe também uma nova geração, tá? E essa nova geração ela trabalha com a gestão preditiva. Então, se para vocês ágil já é novo, preditivo é mais novo ainda. Tá bom, gente? Então, quando a gente fala hoje, né, todo mundo fala, vamos trabalhar com projetos ágeis, ou seja, hoje não se trabalha somente mais com projetos ágeis. Então, é importante também trabalhar com ferramentas de análise preditiva. Então, na gestão ágil, os requisitos não são bem definidos. O produto com muitas mudanças previstas, produto complexo, produto baseado em direcionamento e experimentação. Já no preditivo, o produto tem a especificação clara, bem definida. O produto começa com poucas mudanças previstas e o ciclo de construção do produto é claro do início ao fim. As ferramentas ágeis trabalham com as seguintes ferramentas, né? Product Backlog, Timebox, eventos, estrutura organizacional e tem seus papéis, né? Aí ela trabalha por incrementos. Já o preditivo trabalha muito voltado com o que é a gestão de projetos, com escopo, WBS, atividades, cronograma, custo, orçamento, risco, qualidade, equipe gerente para plano do projeto, execução e controle. Ou seja, aí vocês vão falar assim, então quer dizer que o que eu já fazia, de acordo com o que o PMI falava lá atrás, já era uma gestão de projetos já com análise preditiva? Sim, era. Só não se dava esse nome, tá? Não se dava esse nome. Então, esse nome foi incluído agora para que não haja a definição de escolha entre ágil e preditivo, mas que se trabalhe com os dois, com ágil e preditivo, tá bom? Porque existe uma grande diferença, tem pessoas que falam, inclusive, já ouvi pessoas falando de trabalhar com ágil ou com preditivo, e eu reforço, né? Não trabalhe com um ou com o outro, trabalhe com os dois. Trabalhando com os dois, você vai ter muito mais possibilidade de sucesso na gestão dos seus projetos, dos seus programas ou do seu portfólio. Então, nessa análise dessa nova geração ali, como é que funciona? Como é que a gente faz uma definição? É que as ferramentas de gestão ágeis, elas entrem em que momento na gestão preditiva? Ali na execução. Antigamente, aqui na execução, a gente não trabalhava a execução. Vamos colocar a mão na massa e tal, e aí tinha um monitoramento e controle que funcionava.
Hoje, com a gestão ágil, a gente propõe que seja feita aqui na execução. Então, eu falei assim, mas posso fazer a gestão ágil aqui na iniciação? Olha, talvez não, porque aqui é muito aqui a questão de definição do projeto, descrição, aqui é muito mais aquela questão de início da preparação do planejamento, né? Quando a gente chega aqui no início da preparação do planejamento, a gente vai passar, então, para o planejamento, onde nós vamos definir a estrutura analítica do projeto, cronograma, e aqui que começa, então, tá, o backlog dos produtos, não vou nem falar do produto, dos produtos que o projeto deverá entregar. Aí sim, na execução, eu vou ter vários Scrum Framework aqui funcionando para cada backlog de produto. Depois eu tenho o encerramento, colho as lições aprendidas, desmobilizo os recursos e passo para frente. Então, aqui, nessa reorganização dos papéis, nós tínhamos antigamente a definição dos analistas de projeto, que eles estão migrando para Scrum Master, né? Onde o analista de projetos ele era responsável por conduzir atividades das suas frentes, garantir cumprimento dos deadlines, solucionar problemas. O Scrum Master ele pega as atividades do analista e melhora ela. Tem impedimentos do projeto, facilitador dele, das suas frentes, e ele auxiliar do Product Owner nas elaboração das tarefas. O Product Owner, ele tinha os usuários chaves ali, que faziam a definição dos requisitos, definição dos processos, aproveitar a aprovação das explicações dos documentos, e agora ele pega as atividades do Key User e acrescenta, ele realiza também as definições das tarefas do projeto, ele é participante do Daily Master e é responsável também pelo produto. Aqui na gestão estratégica, agora eu começo a entrar um pouquinho na gestão estratégica de projetos. Agora eu começo a olhar um pouquinho para a gestão de portfólio de projetos. Edson, eu estou com 2 horas e 45 minutos aqui. Acho que eu rapidinho já estou me partindo. Lhe interromper, tá? Fica à vontade. Estou me partindo aqui. Se as pessoas que tiverem dúvida podem colocar no chat aí, tá? Só repetindo. Eu estou correndo aqui por conta do nosso tempo, tá? Porque ele é bem curto. Que isso aqui a gente deveria explicar bem mais, então se desculpem pela forma como eu estou explicando para vocês. Então, aqui nesse processo, né, da gestão estratégica, na gestão estratégica de projetos, nós tínhamos como é que funciona. Então, vamos pensar, eu tenho um planejamento estratégico, que ele é desdobrado em objetivos, metas, indicadores, ok? E ele pode ser implícito ou ele pode ser explícito, porque tem muita coisa que, por exemplo, vamos colocar assim, o ministro da Economia hoje, o Paulo Guedes, tem muita coisa que está planejado na estratégia do Ministério da Economia, mas tem muita coisa que está na cabeça do Paulo Guedes. E essas coisas que estão na cabeça do Paulo Guedes são os planejamentos chamados implícito, que uma hora eles vão ser desdobrados para explícito. Ele vai reunir o pessoal, os secretários executivos, vai chamá-los, e esses secretários executivos, a partir dessas reuniões, vão desdobrar esses implícitos, vão transformar eles em explícito, e aí, a partir desse planejamento explícito, vão se desdobrar em objetivos, metas, indicadores, aí por diante, né? Então, nós temos ali a situação estratégica onde nós estamos. Nesse onde nós estamos, a gente tem chamados inputs externos. Nesses inputs externos ali, nós vamos ter uma matriz SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, o olhar para o interno e o olhar para o externo. Depois nós vamos ter ali também as diretrizes, os objetivos, os KPIs, para onde nós vamos implementá-lo à execução, estamos no caminho, depois nós fazemos a avaliação, como estamos indo. Como estamos indo, então a gente gera um novo ciclo, tá? E esse novo ciclo, ele começa novamente com planejamento implícito e o explícito. Isso eu gosto muito de tratar, e esse desenho aqui, esse processo de gestão estratégica, principalmente no governo federal, quando nós temos, então, de 4 em 4 anos, mudanças ou não de governo, mas geralmente nós vamos colocar de 4 em 4 anos, eu tenho mudanças de governo, quando tem um governo ali que iniciou Jair Bolsonaro, se Jair Bolsonaro continuar, se faz novamente um próximo ciclo de mais 4 anos,
depois desses próximos 4 anos, que venha um novo presidente, e esse novo presidente ele inicia um novo ciclo. Eu estou falando não só em presidência da República, mas eu estou falando também em vários níveis ministeriais, que o ciclo ele é mais constante, diferente um pouco das organizações privadas, que as organizações privadas trabalham esses ciclos geralmente de 10 em 10 anos, tá bom? Mas em ambos os casos existem 2 fases ali, a chamada, né, antes da matriz SWOT, a fase chamada fase analítica, e depois da matriz SWOT, a partir do 3, a chamada fase de decisão. O que nós vamos fazer, para onde que nós vamos? Bom, essas figuras que vocês vão ver aqui, vocês vão ver dentro da minha dissertação de mestrado. Eu fiz para escrever sobre esses desafios, né, de não perder o link entre a gestão estratégica de projetos e a gestão estratégica organizacional e o portfólio de projetos. Então, eu tive que mapear na literatura quem é que fala de uma coisa ou de outra. Aqui, essa figura trata do Standard for Portfolio Management, que é do PMI. Então, o PMI prega o seguinte: para tratar a gestão de portfólio de projetos, então precisa se ter um gerenciamento executivo, um gerenciamento de portfólio, um gerenciamento de programas de projetos e um gerenciamento operacional. Onde é que entra, então, os projetos? Os projetos vão ficar nessa caixinha verde aqui, que vão ser desdobrados na metodologia que eu falei lá anteriormente para vocês. Já o gerenciamento de portfólio, ele vem do desdobramento de quem? Visão, missão, plano estratégico, objetivos, governança, aí sim ele vai ser desdobrado em identificação, categorização, avaliação, seleção, priorização, balanceamento e autorização, para depois iniciar a gestão de programas e projetos. Já o PMI, ele ainda trata ainda uma segunda figura, né, que como é que funciona a gestão de portfólio. Então, a gestão de portfólio, ela é superior, ela só está abaixo ali, aqui, esse portfólio aqui, ele só está abaixo da gestão estratégica da organização, mas o portfólio ele é desdobrado em quem? Ele é desdobrado em outros portfólios, em projetos e programas. Esses outros portfólios podem ser desdobrados em programas e projetos. Os projetos são o último nível da linha da cadeia de portfólios, e os programas sempre se desdobram em outros programas ou projetos, ou talvez outros trabalhos, tá bom? Isso daqui, outros trabalhos, geralmente não é muito comum, mas sempre o desdobramento dos programas são em projetos e portfólio sempre em o portfólio sempre em outros portfólios ou projetos e programas. Bom, aqui um outro desenho, né, que nós tratamos ainda de portfólio, só para a gente atuar. Então, portfólio desdobrado em programa, projeto e programa. O programa pode ser desdobrado em sistema, projetos e sistemas. O projeto em sistemas. O programa, a mesma coisa. Vocês vão ver ali que ele está desdobrando aqui em programa, projeto e sistemas. Tá? Ou entregáveis. Eu coloco sistema aqui, essa figura fala de sistema, mas pode ser entregáveis também. Esses autores aqui, o Asher e o Gazenzadeh, eles determinaram que esse modelo aqui ele é um modelo melhor do que o do PMI. Então, vocês vão ver que o desdobramento ele sempre vai começar também no desenvolvimento estratégico, onde nós vamos ter um chamado filtro. Esse filtro nós temos, então, a linha mestra, as linhas mestras, onde nós temos a análise individual de cada projeto, nós temos um filtro, fazemos a seleção do portfólio ótimo, e aí nós ajustamos, fazemos os ajustes do portfólio, que vai se desdobrar em desenvolvimento do projeto, fase de avaliação, fase de conclusão. Isso daqui tudo tem que estar baseado onde? Tem que estar baseado na seleção metodológica que foi desenvolvida. Então, algumas organizações optam em utilizar esse modelo ao invés do modelo do PMI. Existe um outro modelo também, que é do Rabechini Júnior, um brasileiro, professor da USP, que desenvolveu esse modelo para gestão de portfólio de projetos, né? Onde nós temos a preparação do processo de alimentação do portfólio, mas que é filha também da gestão estratégica organizacional, faz a identificação
de projetos, faz-se avaliação, constitui-se uma carteira e administra-se. E durante esse processo, essa cadeia de valor aqui, faz sempre-se a revisão e controle, ou seja, é um ciclo talvez mais adequado às organizações brasileiras, tá? Nós temos ainda, né, um desenho ainda de vinda do PMI, que aí já é o desdobramento do plano estratégico. Então, o plano estratégico, nós temos ali os objetivos, metas, categorias, indicadores, ele faz a identificação, categorização, avaliação. Vocês estão vendo que isso daqui, ele está no modelo de fluxograma, tá bom? Mas ele nada mais do que essa imagem que eu mostrei para vocês anteriormente aqui, ó. Essa daqui, tá bom? Essa imagem, ela tem ali em trilhas de comando, e aqui, essa imagem, ela está trabalhando, desculpa, ela está trabalhando como um fluxo, tá? Então, para quem gostar, essa aqui ela é mais metodológica do que a anterior. Aqui, o Rabechini Júnior, junto com a Carvalho, desenvolveram um novo processo de gestão de portfólio de projetos, que eles chamaram de Provalor. Tá? Esse Provalor, vocês vão ver aqui, esse triângulo aqui é o triângulo organizacional, onde nós temos ali a linha estratégica, a linha gerencial e a linha operacional. Então, na linha estratégica, nós vamos ter ali a definição das diretrizes e critérios estratégicos, a disponibilidade de recursos. Na linha tática, então, nós vamos ter a cadeia de valor da preparação, habilitação de propostas de projetos, seleção e priorização, alocação de recursos, balanceamento de ajustes, composição do portfólio. E, por fim, nós temos ali a execução do portfólio autorizado, que aí nós vamos ter a gestão de multiprojetos, que vai ser a saída. E esses multiprojetos, eles podem ser projeto 1, 2, 3, projeto N, que depois de executados, eles voltam com feedback para a seleção e priorização para verificar se foram efetivos ou não. Aqui, o Harold Kessner desenvolveu também um modelo para a gestão de portfólio de projetos, onde ele centraliza a gestão de portfólio de projetos como um meio, né? E ele interage com quem? Com a programação estratégica da organização, com a identificação de projetos, a avaliação preliminar e a seleção estratégica de projetos. Ou seja, então ele traz a gestão de portfólio de projetos para o centro organizacional. Então, tudo que for que alimentar a gestão de portfólio de projetos, ela é o quê? Paralela e faz interações com a gestão de portfólio de projetos. Então, o portfólio de projetos, nós temos ali, né, como um centro, os projetos estratégicos, os operacionais, que são alimentados pelos clientes, pela alta administração, pela organização externa e por outros stakeholders. Nessa gestão de portfólio de projetos, existem alguns processos: avaliação, seleção, geração de ideias, organização, balanceamento dos projetos, controle, informação sobre o desempenho. Aqui existe um exemplo com 5 classes de projetos: os projetos estratégicos, os projetos operacionais, os emergenciais, os compulsórios e os para fora da organização. Ambos têm que ser tratados dentro do portfólio de projetos. Então, existe também a chamada avaliação individual e comparativa das ideias de projetos. Então, toda ideia ela precisa ser avaliada. Depois de avaliada, ela pode ser uma ideia, uma proposta, e a partir dessa ideia ou proposta, elas vão sair de outras ideias, vão gerar outras ideias e propostas, e vai ficar nesse ciclo aí até se definir quais são os méritos intrínsecos, tá, para a geração de um portfólio e geração de projetos advindos dele. Aqui nós temos uma definição dessas avaliações das ideias com sucessivos portais. Então, tem ideia, então pense em funis como se fossem portais. Cada funil ali vai receber ideia, a gente filtra, tá? Verifica se está alinhado com o planejamento estratégico, todas as ideias. As que não tiverem aliadas, elas não devem ser descartadas, mas elas devem ser priorizadas de uma outra forma. Aí sim eu passo para o funil 2, que aí eu vou avaliar a viabilidade financeira
apenas das ideias que passaram pelo crivo do alinhamento estratégico. E o funil 3, ele vai avaliar a viabilidade produtiva apenas das ideias que passaram pelo critério financeiro. Com isso, eu vou, por exemplo, aqui vocês vão ver aqui que teve N ideias, foram filtradas, surgiram 4, de 4 passou para 2, de 2 saiu para 1. Então, nessas discussões, é importante, principalmente com as ferramentas de análise preditiva, para se definir a priorização de uma determinada ideia para a geração de um projeto, de um portfólio de projetos, programas e projetos. E aqui nós temos, por último, o chamado fluxograma, integrando os processos e níveis hierárquicos envolvidos na gestão de portfólio. Então, nós temos ali a linha da diretoria, que tem informação sobre os novos projetos do portfólio, eles recebem, né, o status report, tem informação sobre as entregas, né? A área comercial, ou a área responsável, é ela que faz a elaboração da proposta, ela dá o start ali do início da proposta, é ela que vende o projeto, é ela que entrega a informação. A gerência de projeto, ela planeja o projeto, ela executa o projeto, entrega o projeto. E o escritório estratégico, o PMO, ele faz o quê? Ele avalia as propostas elaboradas pela área gerencial, verifica se é viável ou não, depois faz a avaliação do planejamento do projeto, verifica se é viável ou não, e durante a execução do projeto ele vai estar ali controlando e avaliando o projeto. Bom, com isso eu concluo a minha apresentação e abro aqui para vocês quais são os desafios, depois de tudo isso que eu falei para vocês, para falar a efetividade do que eu me trouxe aqui, né, para falar dos desafios da gestão de portfólio. Primeiro desafio, tenha sempre o alinhamento com a estratégia organizacional. Alinhe sempre os projetos, o portfólio de projetos com a estratégia organizacional. Implemente um PMO estratégico, um escritório estratégico de projetos. Tenha definição de metodologia de gestão de portfólio própria da organização. Não utilize outras metodologias. Muitas pessoas tendem a falar que o PMBOK é uma metodologia de gestão de projetos. Não é, gente. O PMBOK é um guia das melhores práticas em gestão de projetos. Ele é um guia, ele não é uma metodologia. A partir do PMBOK, a partir do Standard for Portfolio, do Program do PMI, ou de outros autores, como Rabechini, da Carvalho, do Asher, é possível juntar isso e o PMO desenvolver, então, a metodologia própria da organização. Quarto desafio, formação de profissionais envolvidos, desculpa, faltou um L ali, envolvidos na gestão de projetos. Ok, então a organização precisa estar preocupada com a formação de profissionais envolvidos na gestão de projetos. Formação dos gestores de portfólio de projetos. Uma coisa é formar pessoas que vai trabalhar em gestão de projetos, a outra coisa é formar gestores que vão trabalhar com os portfólios de projetos. São duas pessoas diferentes. Terceiro, formação de patrocinadores. Como assim formação de patrocinadores? Sim, formação de patrocinadores. Vocês acham que um secretário executivo precisa de ter formação em portfólio de projetos? Sim, ele também precisa de ter. Ele tem que ser capacitado também. Ele tem que sair só do lado político, institucional, e ele precisa ter também capacitação e formação para ele poder patrocinar os projetos que ele vai assinar. Sétimo desafio, implementação de um bom sistema de acompanhamento dos portfólios. Tá? Esse bom sistema é um sistema tecnológico. Tá? Eu sei que dentro do Ministério da Economia tinha se implantado um programa de modernização integrada do antigo Ministério da Fazenda, PEMINF. O PEMINF implementou anteriormente um SharePoint que fazia essa gestão integrada do portfólio de projetos. 8. Criação de painéis de acompanhamento de portfólio. Então, imagine o ministro Paulo Guedes tendo lá na sala dele um grande painel, uma grande televisão, onde ele vai ter acesso a todos os projetos, né, dentro de um portfólio com bolhas. Então, uma bolha pequena até uma bolha grande. O que isso representa de priorização para as ações do Ministério da Economia?
Nono, monitoramento constante com a estratégia organizacional. E, por último, o último desafio é colocar mãos à obra, tá? Ou seja, com base em todos esses desafios aqui, é possível, tá, ter uma boa gestão de portfólio de projetos. Bom, eu queria, Edson, encerrar minha participação. Eu acho que eu terminei no tempo de uns 60 minutos aí, tá? Eu vou deixar aberto para as perguntas que surgiram. Muito bem, professor. Primeiramente, quero te agradecer. Eu fiquei hipnotizado. A gente tinha tentado fazer algum bate-papo, mas foi impossível. Tanto conhecimento, tanta clareza. E, nossa, um encanto aqui. Tenho certeza que foi singular. Quem participou, ficou aqui. Você vê que a gente tem 84 pessoas, né? 84? 84, a gente chegou quase 100 pessoas. E os servidores não saíram, tá bom? Então, isso é um Oh, que feedback muito bacana. positivo. Obrigado, pessoal. Isso, Obrigado. muito bem. Como o tempo já passou, quero pedir desculpa, tá, para os servidores, os colegas que estão aqui. A gente tem muitas perguntas, eu vou fazer 2 perguntas de 2 colegas, e o restante a gente pode marcar um outro momento ou enviar para o professor. Pode ser? Claro, claro. Estou Tá, aberto aqui, aqui. eu vou deixar uma tela aqui, tá? Com os meus contatos. Sim. A primeira pergunta do professor, rapidinho aqui, enquanto o senhor deixa a tela aberta, do colega Marcos Paulo. Boa tarde, professor Fernando. Como sensibilizar o time, organizar e diferenciar a gestão de projetos cascata, usando o PMBOK e com os métodos ágeis? Aí eu vou pedir para o professor tentar ser o mais sucinto possível, por favor. Você pode repetir a pergunta? Como sensibilizar a equipe de Como projetos? sensibilizar o time, organizar e diferenciar a gestão de projetos cascata, utilizando o PMBOK e com a metodologia ágil. Tá. Primeira coisa, eu acho que nessa sensibilização tem que trazer o time para trabalhar junto, né? E trazer esse time para trabalhar junto é importante sentar, reunir, e a partir do PMBOK, tá, com os métodos ágeis, criar uma metodologia própria. Tá? Falei assim, mas como criar essa metodologia própria? A partir de definição organizacional. Então, a partir dessa definição organizacional, cria-se essa metodologia e integra-se com formação. Quanto mais formação, mais conhecimento esse time tiver, mais inteirado ele vai estar na gestão de projetos da organização. Muito bem, professor. Tem muitos elogios aqui no chat, tá? A última pergunta, professor, vinda do André Caetano. Professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre a identificação de critérios para a seleção, balanceamento e seleção de projetos para a carteira. Por exemplo, como identificar se os projetos devem ser mantidos, desenvolvidos, expandidos ou desestimulados? Como lidar com projetos estruturantes? Ok. Essa definição de critérios, ela sempre surge, né, nas minhas falas, porque esses critérios geralmente só vão surgir quando os critérios estratégicos da organização estiverem bem definidos. Ou seja, muitas vezes a gente, enquanto está num time de gestão de projetos, a gente tende a não falar assim, o que eu vou priorizar? A minha resposta para vocês são: priorizem o que estiver alinhado à gestão estratégica da organização, tá bom? Isso, aí sim vocês vão ter critérios. Se vocês não tiverem olhar para a gestão estratégica, o que a gestão estratégica está falando? Quais são os objetivos estratégicos? Quais são os indicadores? Quais são os KPIs que vocês têm dentro da organização? Tá? Então, procurem se aprofundar mais para que vocês consigam realmente aprofundar e ter critérios de avaliação. Muito bem. A gente realmente está sem tempo, professor. Muito obrigado. Desculpa os colegas não ter mais espaço, tá? Mandem suas perguntas. Posso compartilhar a apresentação, professor? Claro. Vou compartilhar com os colegas em todos os grupos. Ela é de vocês. Ela é de vocês essa apresentação. Uma aula